As religiosas de Saidanaia guardam uma relíquia tão sagrada que não é permitido ninguém vê-la. Trancado atrás de uma série de portas em prata está um ícone de Maria segurando o menino Jesus. A tradição diz que ambos posaram para o retrato pintado por São Lucas. Qualquer que seja a verdade, cristãos e muçulmanos, como estas mulheres, vêm até aqui rezar a Nossa Senhora por milagres de cura. Vim com o meu marido à igreja e pedi a Nossa Senhora que me concedesse um filho. No Islão e no Corão, Maria é considerada a melhor, a mais casta e a mais pura das mulheres. Uma mulher que trouxe um milagre à terra, o nascimento de uma criança, mesmo sendo virgem. Mas claro, Deus não precisa de ser pai dessa criança. Esta é a diferença da narrativa islâmica. Maria dá nome a um capítulo inteiro do Alcorão. Abraão, Moisés, David e os profetas da Tora também são venerados, assim como é Jesus. Embora não seja considerado filho de Deus, no Corão é designado pelo nome mais vezes do que o próprio Maomé. Jesus é muito respeitado. É também considerado o profeta que trouxe uma das sagradas escrituras em que também acreditamos. No Islão é conhecido como Injil. No Ocidente é conhecido como o Novo Testamento. Acredito em Moisés e acredito na Tora. O que é que isso me torna um judeu? Acredito em Jesus e acredito na Bíblia. Isso torna-me cristão. E acredito em Maomé e no Corão. Isso torna-me muçulmano. Jesus, Moisés e Maomé estão no mesmo nível de profecia. São mencionados no Corão como mensageiros de Deus. Por isso, quem somos nós para afirmar que somos melhores do que os outros? E que isto está certo e aquilo errado? Deus diz, tu tens a tua religião e eu tenho a minha. Estas palavras não são minhas. Há muitos outros versículos que seguem o mesmo princípio. Muçulmanos, judeus e cristãos são descritos como o povo do livro. Os judeus e os cristãos terão a recompensa junto do seu Senhor. Não há constrangimento na religião. Outros versículos advertem os muçulmanos para não seguirem as visões transviadas dos cristãos e dos judeus e para não os tomarem como amigos. Aparentemente, tolerância e intolerância na mesma medida. E o mesmo se passa com a mensagem sobre a paz e a violência. Quem matar uma pessoa será julgado como se tivesse matado toda a humanidade. E quem quiser salvar a vida de um homem será como se tivesse salvo toda a humanidade. E no versículo seguinte: a recompensa dos que combatem Alá e o seu enviado e se esforçam em espalhar pela terra a corrupção consistirá em serem mortos ou crucificados, ou então o corte da sua mão e pé oposto. Esta será a sua recompensa neste mundo. No outro, vão sofrer um enorme tormento. O Corão é como uma grande loja, um grande supermercado. Dele podemos retirar várias respostas. A partir do Corão, podemos fazer paz. De acordo com o Corão, podemos declarar guerra. O Corão tem muitas vozes. Os moderados apoiam a sua ideologia em alguns versículos do Corão. Os radicais fazem o mesmo com outros versículos do Corão. Um Alcorão para a paz, outro para a guerra. Extraordinariamente ilustrado pela história do Islão. Primeiro a conquista. Depois da morte de Maomé, no ano 632, os exércitos árabes tomaram todas as direções. A norte e este derrotaram os exércitos de Bizâncio e da Pérsia, reclamando para si a Síria, a Palestina, o Irão e o Iraque. Para o ocidente conquistaram o Egito e atravessaram o norte da África, chegando à costa do Atlântico, no ano de 680.
Quando os guerreiros do deserto conquistaram todas estas grandes civilizações, decidiram não destruir, mas sim aprender e construir sobre o que aí já se encontrava. Parte dos grandes exemplos arquitetónicos do mundo islâmico foram construídos menos de 80 anos depois da morte do profeta. O Corão é o impulso inicial que lança uma das histórias da civilização mais extraordinárias da experiência humana. Em 100 anos, os guerreiros da Arábia Ocidental eram senhores de uma grande, sofisticada e próspera civilização que se estendia das praias de Marrocos até às portas da China. E a força que verdadeiramente impulsionou esta experiência foi este extraordinário, radioativo, glorioso pedaço de céu que tinham nas mãos e que era a palavra de Deus que antecede todas as coisas. Porém, mais tarde, quando os árabes foram derrotados por ondas sucessivas de invasores vindos do Oriente, algo de extraordinário aconteceu. O poder do Corão era tal que os conquistadores abandonaram as suas crenças pagãs e submeteram-se à fé daqueles que tinham conquistado. Inspirados por este pedaço de céu, assistiu-se a um extraordinário desenvolvimento ao nível da arquitetura, ciência e filosofia, enquanto a Europa feudal continuava mergulhada na sua idade das trevas. Há um elemento muito importante no Corão, que é o facto de incitar os muçulmanos pela busca do conhecimento, tentar compreender, ir pelo mundo e tentar compreender. As ideias da Grécia e Roma antigas talvez nunca tivessem chegado até nós se não fossem os académicos e cientistas islâmicos que redescobriram, desenvolveram e enriqueceram o seu legado. E esse estímulo veio do Corão, que versículo após versículo incita a humanidade a estudar os céus e a terra, a refletir na criação e a olhar uma vez e outra. No século IX, os cientistas muçulmanos calcularam a circunferência da Terra e os mercadores muçulmanos estabeleceram uma rota marítima para a China através do ponto mais a sul da África. A numeração árabe desenvolveu-se a partir da sua origem indiana até à base de uma nova aritmética, e os académicos muçulmanos levaram a cabo um enorme contributo para o desenvolvimento da geometria, álgebra e trigonometria. A medicina islâmica permaneceu uma prática comum durante cerca de 1000 anos. Tolerância e intolerância. Quando a sociedade muçulmana estava em plena ascensão, o chamamento do Corão para a abertura e tolerância encorajou judeus europeus e dissidentes do cristianismo a procurar proteção no Islão depois da fuga dos seus próprios países. Mas quando o mundo muçulmano se sentiu ameaçado, quer por inimigos externos ou por divisões internas, a tendência foi o isolamento e o assumir de uma mensagem do Corão completamente diferente. Para muitos muçulmanos, o tempo atual é um desses momentos. Isfahan, Irão, no dia do Al-Quds, ou dia de Jerusalém. Por todo o mundo muçulmano, as multidões marcham em manifestações como esta, algumas espontâneas, outras orquestradas, em protesto contra o que consideram ser uma ocupação da sua cidade sagrada. Mas Jerusalém é igualmente sagrada para judeus e cristãos. Os judeus rezam no muro ocidental, o último vestígio do segundo templo destruído pelos romanos no ano 70 d.C., a data que marca o início da longa noite da diáspora judaica. No monte mais acima, duas mesquitas, Al-Aqsa e a cúpula do Rochedo, construídas 6 séculos depois, quando os árabes vitoriosos tomaram o controle da cidade aos cristãos bizantinos. Segundo a tradição bíblica, a rocha que se encontra por baixo da cúpula é o local onde Abraão se preparou para sacrificar o seu filho Isaac. Segundo o Corão, foi também o local onde Maomé ascendeu aos céus, seguindo uma viagem noturna de Meca a Jerusalém. As pessoas têm de compreender. Jerusalém é a terceira cidade mais importante para nós, depois de Meca e Medina.
Nos primeiros tempos, Maomé e os seus companheiros costumavam voltar-se para Jerusalém quando rezavam, até terem recebido instruções de Deus, através do Corão, para se voltarem para Meca. Deus levou o nosso profeta de Meca até Jerusalém e depois chamou-o para os céus. Por isso é o portão para o céu e não podemos abandonar nenhuma das suas partes. Não importa quão fracos sejamos, nem quão fortes eles sejam. Desde a Idade Média que o Islão respeitou o direito de cristãos e judeus de rezarem aqui,